E sobre profecias, Daniel? Cara, a gente tava. Antes da gente começar aqui, eu te falei que eu fiquei sabendo do tal do relatório lá, AI 2027, que basicamente fala que morremos em 2030. Não é isso? 27 já começa a ficar feia a coisa. Então, e tem uma parada interessante sobre esse relatório, que eu queria muito ouvir o que você tem pra falar sobre isso. Cara, a princípio, em 2027, a gente começa a ter a emergência ali das inteligências artificiais super inteligentes, AGI e tudo mais, ou como quiser chamar. Cara, e uma das coisas que propõe ali nesse relatório, que é um relatório embasado, eu fui ver, cara, é um relatório assim, tem os caras que escreveram são embasados, os caras estão prevendo baseado no que está acontecendo, ou seja, bilhões continuarão a ser injetados e tudo mais na pesquisa. Então, assim, não é uma loucura, talvez, no máximo, se a gente for levar que aquilo ali vai acontecer mesmo, pode ser que não seja de 27, seja de 28, ou qualquer coisa assim, porque a grana, de fato, continua sendo investida e tem um monte de questão geopolítica sobre como fazer essa inteligência artificial, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da China, porque ninguém vai querer deixar o outro passar à frente e tudo mais. Mas uma das coisas que acontece lá é um período, cara, que me lembra muito uma parada que tá na Bíblia ali, que é um período de, a humanidade vai ficar suave, sabe? A inteligência artificial e tudo isso, todo aquele mundo novo, ele meio que traria paz pro mundo, né? E a gente ia ficar suavão. Quem já leu ou quem já ouviu falar das profecias do Apocalipse, sabe que isso daí esse aí não é nem o começo do fim, esse é o fim de fato. Sim. Não é? Assim, do ponto de vista bíblico. Com certeza. Né? Mas o que tu viu esse relatório? 71 páginas, pois tô dentraço. Daniel Cocotelo, cara, o autor. O autor principal, tem outros caras, né? Que era da OpenAI. Então, depois... Lá eles usam outro nome, Open Brain, eu acho. Assim, pra não... Só pra dar uma não tomar ali um processo. Isso, né? Importante também. Depois, é importante contar por que ele saiu da OpenAI, que tem tudo a ver. Então, antes da gente entrar lá, por que ele saiu da OpenAI? O pessoal não falou aí, não? Antes? Não, fala você. Vambora. É que o Rock, família, não sei se você tá assistindo esse episódio completamente fora de contexto, mas essa semana aqui foi o primeiro assunto que o Rock tocou no episódio. Mas, porra, eu quero ouvir... Vamos então, porque vou contar com um sabor carioca. Boa, Cara, primeiro que Elon Musk, junto com o Sam Altman, decidiu criar a OpenAI para fazer uma inteligência artificial segura e open source. Por isso que é OpenAI, código aberto, sem fim lucrativo, segura, garantindo que não vai exterminar a humanidade. A gente não pode esquecer que em 2014, Elon Musk falava coisas, por exemplo, uma palestra que deu no MIT, lembrando... 99% das coisas que eu falava você vai achar que eu estou inventando, por favor. Pesquisar. Faça a sua pesquisa, eu vou te dar algumas dicas de pesquisa. 2014 ele deu uma palestra no MIT e ele falava assim, inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. A galera vai achar que é bobagem. Bota na internet, Elon Musk Summoning Demon, porque tá em inglês, né? E não é invoking, é summoning. Summoning Demon, sei que você manja de inglês. Você vai achar essa palestra. E ele falava... Sabe aqueles filmes que o cara vão pra uma casa no lago e aí eles brincam, não tem nada pra fazer, vamos invocar um demônio, faz um pentagrama. E aí alguém fala assim, mas não tem risco de dar zebra isso não? Ele falou, não, é tranquilo, só que aí o demônio mata todo mundo. Sempre dá zebra, tá invocar um demônio e não vai dar zebra. Senão não tinha filme também, né? Tinha acontecido alguma zebra, né? Aí então ele falou, inteligência artificial é isso aí. A gente tá construindo, achando que tá tudo tranquilo, vai matar todo mundo. Então nessa época, 2014, ele tava com essa mentalidade, cara... Isso aí vai dar zebra. Então ele diz que, motivado por isso, ele decide investir numa empresa que tem essa proposta de fazer uma inteligência artificial segura. Só que aí, cara, o Sam Altman, ele é um cara que começou a ter uma série de problemas nesse sentido. Ele era, segundo os caras que saíram da empresa. Por que eu falei os caras? Tem o outro que é o Ilya Stutzkever. Não era transparente, mentia nas reuniões, não era honesto. Começou a galera perder a confiança nele. Isso porque será que é porque ele queria muito que aquilo ali fosse pra frente de qualquer jeito? Exatamente por isso, né? O Daniel Cocotelo, que é esse do IA... Não, 2027, AI 2027. AI 2027. 2027. Facinho de achar, você botar isso. Facinho mesmo. Muito fácil. Foi o que eu coloquei no Google. Aí vem um PDFzão de 71 páginas, bonitão, legal pra caramba, dia 3 de abril, se não estou enganado, foi o lançamento. Então, só voltando um pouquinho para a gente entender como é que a gente chega nisso, a gente tem que entender que essa empresa ela é criada
para, ao contrário das outras empresas, ser uma empresa que vai garantir que a inteligência artificial não vai exterminar a humanidade. Beleza. Só que aí, meus amigos, chega nessa época que o Sam Altman, ele tá tão, assim, estranho, misterioso e escondendo as coisas, que o Ilya Sutskever, que é o gênio da parada, ele, junto com o conselho, eles demitiram o Sam Altman. Falaram, não dá mais, demitiram o cara. Só que aí, depois de uma semana, ele foi reintegrado ao conselho. Nessa época, esse Ilya saiu fora, falou, não quero mais. 2020, ele saiu do conselho, depois de 2024 ele saiu da empresa. Foi mais ou menos nesse clima que o Daniel Cocotello também chegou, porque ele trabalhou na empresa de 2022 a 2024. E ele foi para lá na área da análise de risco. Ele é um filósofo, ele não é engenheiro, não é programador, ele trabalha bem nessa área de governança mesmo, é o responsável por isso. E ele era um cara que ficou famoso prevendo o futuro ou prevendo tendências. Em 2021 ele falou, ó, daqui de 21 a 25 vai acontecer isso, isso, isso. 90% ele acertou. Aí ele ficou famoso, falou, pô, esse cara é bom, esse cara enxerga. Aí puxaram ele para o ChatGPT ou para OpenAI para fazer isso. Falar, pô, nos ajuda a entender para onde está indo para a gente organizar o caminho. Só que ele começou, assim como o William, o outro cara que saiu, ele falou, cara, não tá legal. Vocês estão colocando o business ou a competição na frente da segurança. Não é o propósito da empresa. O propósito da empresa era código aberto, segurança e sem fim lucrativo. Tanto que o Elon Musk saiu da empresa e hoje ele está processando a OpenAI e o processo é meio estranho, é meio engraçado. A confusão é obrigar a OpenAI a tirar do site deles esses critérios. Somos open source, somos sem fim lucrativo. Ele quer que tire, porque não é verdade. Não é mais, porque não é mais. Então tá tendo essa briga judicial aí. É claro que tem um monte de encrenca, o New York Times está processando também a OpenAI, porque a OpenAI pegou material com direito autoral para treinar a inteligência artificial. Se você quiser ir um pouco além da coisa ficar mais estranha, Sushir Balaji era um gênio de origem indiana, e esse cara foi o cara que deu a entrevista pro New York Times falando, ó, eles estão usando material de vocês aí, ó, com direito autoral. Poucas semanas depois, esse maluco apareceu morto no apartamento dele. Super esquisito isso aí. Esquisitaço. Se você olhar o dossiê do negócio, o apartamento tá fechado, até a última vez que eu olhei, tava fechado. A polícia não deixou ninguém entrar, a parada ficou lá largada. Uma galera entrou, mexeu nas coisas, depois saiu. Então a história é altamente estranha. A câmera não funcionou no dia, o HD sumiu. Então, esse cara que escreveu esse documento, ele falou, cara, quando eu cheguei pra eles e falei, vou sair fora, que eu não quero participar disso, que isso aí vai dar merda. Ele falou assim, os caras falaram, olha, então você vai ter que assinar aqui um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement. Você vai ter que assumir... Que é pra não falar pros outros o que acontece isso. ali, ele fica... Não vai falar nada. Aí ele falou, não vou assinar não. Os caras falaram, beleza, então a gente vai meter uma multa de $2 milhões em você. Aí ele falou, pô, aí tu me quebra, né? Aí ele falou, pô, isso era 85% do meu patrimônio, né? Aí ele falou, quer saber? Mete a multa aí. Ele assumiu a bronca. Só que ele fala, nas entrevistas, ele deu uma entrevista antes de ontem pro New York Times. Ele falou, cara, mesmo eu não tendo assinado, eu tenho medo de falar essas coisas. Ele não diz por quê, né? Que bom, eu já bateu a bota aí. O outro ali já sumiu. Entendeu?